Olá, queridos do 8º ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui iniciando mais um bimestre. Olha como que Deus é bom, né? Estamos indo para o 3º bimestre. Vai falar, professora, nós estamos desde o primeiro com essas aulas online. Sim, porque Deus quis dessa maneira, porque é a vontade de Deus e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não sei o que Ele quer, mas eu sei que é a vontade dEle. O que Ele quer com essa situação? Não sei, hein? Vamos descobrir. Descubra o que Ele tem melhor para a tua vida aí, que eu fico pensando o que Ele tem melhor para a minha vida. Tá bom? Vou ler com vocês o Salmo 150. 150 fala sobre o louvor ao Senhor, né? Salmos são cânticos. Louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e a harpa, louvem com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Como eu disse, eu não sei o que Ele quer, mas nós estamos aqui simplesmente para louvar ao Senhor. E esse Salmo 150 é um convite a toda a terra a louvar ao Senhor. Então, com o que você tiver, com a sua vida, louve a Deus, porque Ele vai fazer o melhor para você. Tá bom? Bem, então, por isso somos gratos e vamos iniciar o nosso 3º bimestre. E nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Pergunta: primeiro reinado, quem era o imperador no Brasil? Deixa eu pensar. Pensou aí? Quem foi o nosso primeiro imperador? Dom Pedro I. Olha só. Dom Pedro, ele só começa a ser chamado Dom Pedro I a partir da independência. Antes, todas as vezes que formos falar dele, vamos falar como Dom Pedro. Agora, eu só posso incluir o primeiro depois do 7 de setembro. Tá? Isso aí é importante. Então, o primeiro reinado de Dom Pedro I. Esse livro, ele fala muito sobre as mulheres. E ele vem logo de destaque falando de mulheres que fizeram parte da nossa história do Brasil, mas que não se comenta tanto sobre elas, sabe? Porque a sociedade, não é porque é o Brasil, é o Brasil, não. O mundo, desde a antiguidade, era muito machista. Então, não se coloca a importância da mulher. Eu disse a vocês, até que eu estava lendo um livro sobre a Leopoldina, e a dona Leopoldina. E o que a gente repara lendo o livro é que ela teve muita influência na vida de Dom Pedro. Mas na história você vai ouvir falar de Dom Pedro. Quem tomou as decisões? Dom Pedro. Não só Leopoldina, tá? A Marquesa de Santos, também a dona Domitila de Castro, ela também vai ter influência política na vida de Dom Pedro, que é a amante de Dom Pedro, tá? Gente, Dom Pedro, desde sempre, foi muito galanteador, e isso é comprovado historicamente. Dom Pedro tinha muitas mulheres. A traição de Dom Pedro, a sua esposa, não era novidade para ninguém que vivia
no Brasil naquela época, tá? E a Marquesa de Santos, que veio a ser Marquesa de Santos, né, Domitila de Castro, ela junto com a imperatriz, a Dona Leopoldina, elas duas influenciaram muito as decisões de Dom Pedro. E isso é comprovado já em vários livros, tá? Inclusive esse livro que eu li sobre Dona Leopoldina, ele fala muito nesse contexto da influência que ela vai ter aí também quando ela descobre dessa amante, quer dizer, é um livro muito legal de se ler, viu? Eu falei que eu consegui ler? Consegui ler, olha que felicidade, não é? Nesse mês de pandemia, gravar vídeo, fazer um monte de coisa, eu consegui ler um livro, agora já vamos partir para o próximo. Bem, então, aqui no livro eu tenho, ó, mulheres se destacaram na história no século XIX, da esquerda para a direita. Dona Leopoldina, Dona Amélia, que foi a segunda esposa de Dom Pedro, né? Leolinda Daltro, Anita Garibaldi, Maria Justina do Espírito Santo, Sorro Joana Angélica, Tia Ciata, Ana Neri, Nisa Floresta, Brasileira Augusta, tá? São algumas personalidades que o livro, ele vem logo na abertura do capítulo destacando. Então, cada uma vai ter uma importância grandiosa na nossa história. É uma pena que nós não podemos parar para falar só sobre essas mulheres. Porque o que nós vamos conversar daqui para frente, essas mulheres quase não aparecem. Ah, professora, Dom Pedro teve uma segunda esposa? Teve, porque Dona Leopoldina morre muito cedo, com 29 anos. E aí, ele casa-se novamente, tá bom? Porque um rei jamais poderia ficar sem uma esposa. Tá? Isso era uma regra básica. Ele precisava de uma esposa e também, quando juntava uma esposa, era um reino com outro reino. No caso de Dom Pedro e Leopoldina, foi o Brasil e a Áustria. Então, tudo tem interesse. Eu gostaria muito de ficar falando sobre essas mulheres, mas nós temos que falar sobre o conteúdo, de como se organiza esse país. Ah, tem o 7 de setembro, independência ou morte, que nós já conversamos sobre isso, né? Muito. Beleza. Só que agora eu tenho um outro contexto. O Brasil é uma nação. Se o Brasil é uma nação, precisa ter muitas coisas que uma nação tem. Muitas coisas. Além da organização, uma constituição, todo país tem que ter uma constituição. Além da constituição, o Brasil precisa ter algumas coisas. Uma delas é uma bandeira. Como assim uma bandeira? Uma bandeira é um país, né? É fortificado, é uma nação. Tem que ter uma bandeira para representar. Aí você fala, ah, professora, aí que fizeram a bandeira Ordem e Progresso? Não! A nossa bandeira Ordem e Progresso é uma bandeira republicana. Nesse período nós tínhamos outra bandeira. Olhem aí. Estão vendo? Bem, eu tenho a parte verde. Ah, das matas, né? Não. O verde significa simplesmente as cores do imperador. O amarelo, o losango, as cores da imperatriz. E ao centro da bandeira, eu tenho o símbolo da família imperial portuguesa.
Porque o Brasil se tornou independente, mas tem características portuguesas. E aí nós temos o brasão, olha aí. Estão vendo? De um lado, a cana-de-açúcar e do outro lado, o café, que eram os principais produtos da agricultura no Brasil nessa época. Essa era a nossa bandeira, tá? Tudo tinha as suas características, os seus, como é que diz? Significado. Quando nós falamos em império, reinos, falamos de coisas significativas ou coisas que são necessárias que se tenha, que às vezes você pode achar, bobeira, um brasão, tem que ter. Quando eu li que eles tiraram o brasão português, aquilo ali foi um símbolo, eu não sou mais de Portugal. E aí vai ser feito um brasileiro para eles poderem colocar na roupa dos soldados. Estão entendendo? Bom, além da bandeira, do brasão, do hino nacional, uma nação precisa de uma constituição. Bem, então qual foi a ideia de Dom Pedro? Tá? Porque o Dom Pedro, de início, ele era muito democrático. Tá? Então, de início, ele tenta criar a Assembleia Constituinte. Era um grupo de pessoas que votariam, que fariam o texto da Constituição. E assim foi feito, né? Só que no momento de fazer a Constituição, tinham interesses políticos em jogo. Então, porque nós tínhamos aqui os partidários e os adversários. Os partidários de Dom Pedro defendiam a implantação de uma monarquia forte. E os adversários propunham a limitação da autonomia do imperador. Então ficou uma briga, tá? Entre os dois. Um grupo queria um rei soberano, né? Mantendo o poder nas mãos, e o outro não. Então, em 1823, ficou pronto o projeto da Constituição, que tinha conteúdo liberal e impedia o imperador de dissolver a Câmara dos Deputados. Descontentes com a resolução dos seus poderes, redução dos seus poderes e preocupado com as pressões liberais, em novembro do mesmo ano, Dom Pedro ordenou o cerco da Assembleia pela tropa imperial e decretou a dissolução da Constituinte. Quando ele viu que ele liberou para o povo, né, pelo menos para aquele grupo, e aquele grupo quis limitar os poderes dele, aí ele dissolveu, ele acabou com isso tudo. Gente, muitos líderes da época achavam que Dom Pedro era um menininho bobo que eles iam dominar. Só que eles esquecem que, mesmo sendo muitas vezes irresponsável, porque a história mostra que muitas vezes Dom Pedro foi irresponsável, mas Dom Pedro era um líder que amava muito a sua pátria, fazia de tudo pelo Brasil, sabe? E ele foi criado, mesmo que a contragosto, porque ele era bem rebeldezinho, mas ele foi criado para ser rei. Então ele não era bobo. Ele não era bobo. Ele foi criado, ele vinha de uma família, quanto a isso. A Dona Leopoldina também vem de uma linhagem real muito forte. A irmã de Leopoldina foi casada com Napoleão Bonaparte. Então, ela tinha um preparo também muito grande. E ela, junto com Dom Pedro, eles dois juntos, eles vão ser pessoas assim, capacitadas para aquela situação. Nunca pense, porque às vezes mostram um Dom Pedro muito desleixado, mas preparado ele era. Ele foi criado para reinar, tá? Porque ele era
o próximo a ser rei em Portugal depois do pai dele. Tanto que foi ele que ficou aqui no Brasil. E mais pra frente nós vamos ver que ele vai reinar em Portugal. Bem, aí ele cria uma Constituição. Ah, tá. Esse acontecimento que Dom Pedro, né, destituiu a Assembleia, ficou conhecido como Noite das Agonias. Noite da Agonia. Constituição de 1824. Então, ele mesmo junta um grupo de pessoas de apoio dele e ele junto com esse grupo, fazem a nova Constituição para o Brasil. Estabeleceu a monarquia como forma de governo e criou 4 poderes. Isso aqui que eu vou falar com vocês. 4. Executivo, legislativo, judiciário e moderador. Diferente do que nós tratamos dos 3 poderes, aqui eram 4. Executivo, legislativo, judiciário e moderador. Como assim, professora? O executivo executava as leis. O legislativo era quem escrevia, criava as leis. O judiciário julga. Ah, esses 3 nós temos até hoje. Até hoje. Agora é o moderador. O moderador era um poder exclusivo do imperador. Como assim exclusivo do imperador? Ele determinava tudo o que acontecia. Se o executivo, legislativo, o judiciário julgou e o imperador não concordasse, ele refazia. O poder moderador dava poder total ao rei. Vocês estão entendendo? Ele conseguiu o poder total. Bem, eleições. Determinou a eleição dos deputados e senadores pelo voto indireto censitário e permitido apenas aos homens livres maiores de 25 anos de idade. O voto censitário geralmente estipulava-se um valor. As pessoas precisavam de ter uma quantidade de terra para poder se candidatar. Não podia serem pessoas pobres, tá? Falando no nosso linguajar. Educação e religião. Estabeleceu o ensino primário gratuito a todos os cidadãos e definiu o catolicismo como religião oficial do Estado. Estabeleceu a tolerância religiosa, a liberdade de expressão, a proteção à propriedade e igualdade dos cidadãos perante a lei. Gente, interessante que ele institui o ensino primário obrigatório, mas muitos anos depois, Getúlio Vargas vai ter que instituir novamente, porque esses direitos vão ser retirados do nosso país. Tanto o Pedro I quanto o II, que nós vamos ver, eles tinham um amor pelo Brasil muito grande, que no decorrer da sua história a gente vai percebendo que esse amor que ele tinha. Bem, e conta-se também que o imperador ele respeitava muito tanto os negros, os indígenas, tá? Ah, não sei se vocês estão vendo essa novela Novo Mundo, né? Passa uma simplicidade de Dom Pedro. E, pelo que a história conta, ele era assim. Ele era do povo. Mas ele queria controlar. Mas ele cuidava do seu povo. Ele brigava pelo seu povo. Por isso que ele proclama a independência do Brasil. Ah, professora, então, se ele amava tanto o povo, por que ele não acabou com a escravidão lá no seu reinado? Porque, gente, ele precisava do apoio dos fazendeiros para se ter dinheiro. Isso aí desde que o mundo é mundo existe. E os fazendeiros tinham seus escravos mão de obra barata. Então isso não era uma coisa simples. Agora, o primeiro, você não vai ver, dificilmente você vai ver na casa deles negros trabalhando no Palácio Real. Geralmente você vai ver empregados.
eles não têm escravos. Nem no palácio de Dom Pedro. E quando a gente estuda a história de Dom Pedro II, que a gente foi até em Petrópolis, vocês lembram? Lá eles deixaram claro que lá em Petrópolis não se tinha escravo, eram assalariados. Tinham empregados assalariados. Bom, sobre a Confederação do Equador, eu vou colocar um videozinho para vocês que vai ser o estopim, né, o motivo para Dom Pedro abdicar o trono logo em seguida, que vocês vão ver já já. Mas assistam um vídeo aí que eu já falo com vocês. A Confederação do Equador. Durante o governo de Dom Pedro I, houve grande insatisfação popular nas províncias. Na região Nordeste, essa questão era ainda mais complicada, quando levamos em conta as constantes crises econômicas que assolavam as províncias nordestinas, principalmente devido à estagnação da economia açucareira. Foi nesse contexto de miséria e disputa pelo poder que Pernambuco iniciou um movimento contrário a Dom Pedro I. Na época, a dissolução da Assembleia foi seguida pela deposição do então governador Manuel de Carvalho. O ex-governador rapidamente mobilizou as forças para organizar um movimento de separação na região Nordeste. Seria criado um novo estado, com o nome de Confederação do Equador. Em pouco tempo, a revolta que nascia em Pernambuco ganhava apoio das províncias do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Diante disso, liderados por Manuel Carvalho e Frei Caneca, a Confederação do Equador buscava a construção de um estado independente, com a capital em Recife. Implementada, a Confederação defendia a criação de um governo republicano. Entre suas primeiras medidas, o movimento decretou o fim do tráfico negreiro e o recrutamento militar obrigatório. Entre outras propostas, as alas populares da Confederação do Equador sonhavam com a criação de um governo controlado pelas camadas populares e o fim da escravidão. Em contrapartida, as elites agrárias participantes do movimento discordavam de tais medidas e logo em seguida começaram a desistir do movimento. A divisão interna do movimento seria o triunfo necessário para que as tropas de Dom Pedro I pudessem combater o levante nordestino. Obtendo empréstimos com a Inglaterra, Dom Pedro I formou um exército comandado por Francisco Lima e Silva e também contratou os serviços de mercenários britânicos. Em setembro de 1824, um bloqueio naval pressionou os confederados. Em terra, as elites dissidentes formaram milícias que auxiliaram o fim da Confederação do Equador. Sem muitas opções, Paz e Andrade conseguiu refugiar-se na Inglaterra. No entanto, outros líderes separatistas não tiveram a mesma sorte. Um tribunal dirigido pelo próprio Francisco Lima julgou e condenou 16 revoltosos. Entre os condenados estava Frei Caneca, que foi sentenciado à morte por enforcamento. No entanto, os responsáveis pela execução, sabendo da popularidade e origem religiosa de Frei Caneca, negaram-se a cumprir a sentença. Com isso, a sua pena foi alterada para morte por fuzilamento. A questão platina, tá? Que o livro vem citando, foi que nós vimos, quando nós falamos sobre a província Cisplatina, que foi anexada ao Brasil, e a questão platina foi um confronto no sul do Brasil, tá? Simplesmente a província Cisplatina, ela queria o seu território de volta. E foi um desgaste essa guerra, e o Brasil perdeu muitos soldados nessa guerra, nesse confronto, muito dinheiro. Então, a Guerra Cisplatina terminou em 1828 com o reconhecimento da independência da província Cisplatina, que adotou o nome de República Oriental do Uruguai. Bem, com isso, o Brasil está desgastado, tá? Porque tudo vem acontecendo e é que eu falei, a questão do Dom Pedro, ele priorizar o povo e tudo, mas ele era
Em alguns momentos ele queria ser autoritário, queria que a sua família imperasse, sua decisão imperasse. E isso causa um desgaste muito grande, principalmente com as elites do Brasil. Bom, aí nós vamos entrar num consenso de uma crise política que vai levar à abdicação de Dom Pedro. Bom, passada a questão platina, voltando para Portugal, Dom João VI morre. Isso gera um problema. Dom Pedro, ele era, na linha sucessória, quem substituiria o seu pai, Dom João VI. E aí cria-se um problema. Para resolver a situação, Dom Pedro manda sua filha Maria da Glória, menor, 7 anos. 7 anos. Ele manda a menina para Portugal. O interessante aqui nessa história é que Maria da Glória era brasileira, nascida no Brasil, e ela vai governar Portugal por conta da linha sucessória que Dom Pedro ainda fazia parte. Vocês estão entendendo? Porque o Dom Pedro era imperador do Brasil, mas ele era filho de Dom João VI, rei de Portugal. O primeiro na linha sucessória. Bem, Dom Miguel, seu irmão, ficou como tutor da Maria da Glória até que ela completasse 18 anos. Tudo tranquilo até aí? Só que Dom Miguel vai falar assim, opa, Dom Pedro não quis ficar no Brasil e agora quer ficar mandando a filha pra cá, problema dele. Dom Miguel se autoproclamou rei, indo contra tudo que podia naquela época. Se autoproclamou rei. Dom Pedro ficou numa dúvida. Ele estava tendo muitos problemas no Brasil. Muitos. E ele precisava resolver a situação de Portugal. Porque quem estava em Portugal, as elites portuguesas, não estavam satisfeitas com Dom Miguel como rei. Queriam Dom Pedro. Aí, sendo assim, no dia 7 de abril de 1831, exatamente 9 anos após a proclamação da independência do Brasil, né? Dom Pedro, então, resolve retornar para Portugal. E ele abdica do trono. Ele abdica, eu não quero mais. Quando você abdica, você diz, eu não quero ser, eu vou deixar, abdicou em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, de 5 anos. Gente, pensa comigo aí, vocês têm o quê? 14, 13, 14, 15 anos, né? 13, acho que oitavo, né? 13, 14, por aí. Vocês teriam maturidade para ser rei? Pois é. Um menino de 5 anos ficou como rei do Brasil. 5 anos. Quando ele fica como rei, ele tem que ter um regente, é uma pessoa que vai cuidar dele. É um responsável por ele, pelo Pedrinho. Vamos falar Pedrinho, tá bom? Pra gente entender melhor. Esse período em que nós vamos ter o Pedrinho e os regentes, nós vamos chamar de período regencial, que nós vamos falar na próxima aula, nossa aula número 2, tá? Bem, vamos aos exercícios? Hoje os exercícios são do livro, página 126. Vamos lá? 126. Uma questãozinha, de acordo com a imagem que está aqui
Pano de boca executado para representação extraordinária no Teatro da Corte por ocasião da coroação do imperador Dom Pedro I. Gravura de João Batista Debré. Vocês vão dizer que camadas sociais foram representadas nessa imagem e, com base na ação dos personagens, qual teria sido a intenção de Debré ao representar a coroação de Dom Pedro dessa maneira. 129 é uma leitura complementar falando sobre os indígenas, tá? Como os indígenas foram tratados nas políticas do primeiro reinado. É o que se discute no texto a seguir. Então, vem aqui as perguntas, vocês vão ler o texto e vão responder. Quais foram as propostas políticas em relação aos indígenas defendida por José Bonifácio e qual era o objetivo dele com tais propostas? 2. Por que as ideias de Bonifácio revelam uma visão etnocêntrica sobre os indígenas? 3. Qual foi a principal questão sobre os indígenas discutida na Assembleia Constituinte de 1823? 4. De que modo a posição de Montezuma dialoga com as ideias de Bonifácio e ao mesmo tempo as contrapõe? 5. Por que as questões indígenas foram excluídas da Constituição de 1824? E 6. Com base no que você estudou sobre as condições de vida e os direitos dos indígenas, responda: houve avanço na forma como os governos os tratavam? Por quê? Então, vocês vão ler esse texto e, de acordo com o texto, vocês vão responder essa questão. E o outro está na página 131. Número 1. Responda as questões sobre a Constituição de 1824. Por que ela é classificada como uma Constituição outorgada? 2. Por que, em relação ao voto, a Carta de 1824 pode ser considerada antidemocrática? E C. Que organismos instituídos pela Constituição garantiam amplos poderes ao imperador? Quais eram esses poderes? Número 2. Explique o que foi a Confederação do Equador, apontando local, data, motivos e objetivos, assim como seu desfecho. E, número 3, que fatores contribuíram para Dom Pedro I abdicar o trono. Tá? Na semana que vem a gente vai falar sobre as regências. Vamos fazer os exercícios? E aí, vamos conferir as respostas? Número 1, 126, aqui está a imagem. Deixa eu abrir aqui. Aí está perguntando, na primeira, que camadas sociais, né, foram representadas nessa imagem. E aí? E, com base na ação dos personagens, qual teria sido a intenção de Debré ao representar a coroação? Então, vamos lá. Que camadas sociais? Negros, mestiços, provavelmente escravizados, e à direita, homens brancos livres e um militar. Ao fundo, atrás da mulher sentada no trono, podemos identificar indígenas. Número 2. Com base na ação dos personagens, qual teria sido a intenção de Debré ao representar a coroação? Dessa maneira. Vamos lá, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Todas as pessoas representadas saúdam a figura sentada no trono, que a personifica a monarquia. Ao fundo, na parte superior do quadro, fulguram as iniciais de Dom Pedro I, o imperador do Brasil. Debré foi encarregado, em 1839, de representar a possível fidelidade e o entusiasmo da população brasileira, ano da independência. Na composição, pode-se identificar, entre outros,
uma família negra, uma mulher indígena com seu filho, um oficial da marinha arvorando o estandarte da independência e um senhor paulista com sabre na mão, apoiando em um de seus jovens filhos. Todas essas figuras demonstram reverência e subordinação e parecem pedir clemência à figura que personifica a monarquia. Então, gente, o que está querendo deixar claro aqui é que eles fizeram uma montagem para contar essa história. O Debré, ele retrata, mas retrata de uma maneira fantasiosa para mostrar aqui. Os negros, os índios, todo mundo participou desse momento de coroação e nós sabemos que isso não é verdade, tá? Próxima página. Na página 129, eu tenho o texto Os Indígenas no Primeiro Reinado, né? E aí vem as perguntas, questões. Número 1. Quais foram as propostas políticas em relação aos indígenas defendidas por José Bonifácio? Bonifácio acreditava que os indígenas eram selvagens, mas dotados de capacidade de se civilizar. A integração total dos nativos à sociedade imperial e, portanto, o fim das diferenças étnicas, sociais e políticas entre indígenas e não indígenas, com exceção dos escravizados, seriam os objetivos principais do projeto civilizacional de Bonifácio. Para isso, ele propunha o aldeamento dos indígenas. Nesses locais, inicialmente segregados, os nativos seriam ensinados a viver nos moldes da sociedade branca, cristã e europeia, por meio da catequese, da educação, do trabalho, da agricultura e do comércio. Depois, os indígenas seriam ressocializados por meio do convívio com os brancos, o que possibilitaria, assim, a miscigenação pelos casamentos mistos. Vocês estão vendo que ele vai propor fazer toda uma mistura, tirar as características dos indígenas? 2. Porque as ideias de Bonifácio revelam uma visão etnocêntrica. Via o indígena como seres incivilizados, que não tinham cultura, estado, religião nem vida social adequada e por isso deviam ser civilizados segundo os costumes europeus. Qual foi a principal questão sobre os indígenas discutidas na Assembleia de 1823? Foi se os indígenas eram cidadãos brasileiros? Olha isso, gente. Ou apenas habitantes do Brasil. Olha que discussão, né? Não entendia os indígenas como cidadão brasileiro. Eles são só habitantes do Brasil. Eles chegaram aqui primeiro, né? De que modo a posição de Montezuma dialoga com as ideias de Bonifácio e ao mesmo tempo a contrapõe? Montezuma colocava em questão a dualidade entre os indígenas civilizados e os indígenas bravos, assim como Bonifácio. Porém, Montezuma afirmava que apenas os primeiros poderiam ser considerados cidadãos brasileiros. Por que as questões indígenas foram excluídas da Constituição? Porque os direitos indígenas contrariavam os interesses da elite agrária, o que pretendia enriquecer por meio da exploração do território brasileiro, incluindo as terras em que os nativos viviam. Com base no que você estudou sobre as condições, houve avanço na forma como os governantes tratavam? Bom, espero que vocês compreendam que, apesar da escravidão indígena ser condenada, o Estado português e depois o Estado brasileiro sempre colocaram o indígena em posição de inferioridade e de tutela, tomando posse das terras que eles ocupavam e propondo políticas de assimilação, que na prática desrespeitavam seus modos de vida, desde as missões, passando pelo diretório de Pombal, até os aldeamentos propostos por Bonifácio, além de não ocorrer mudanças significativas no trato com os indígenas.
houve políticas oficiais de extermínio dos nativos, como a guerra contra botocudos permitidas por Dom João VI. Vocês veem que a situação dos indígenas não era fácil e continua não sendo até hoje. Página 131. Por que é sobre a Constituição de 1824, né? Porque ela é classificada como uma Constituição outorgada. É classificada como outorgada porque não foi elaborada nem aprovada por uma Assembleia Constituinte. Ela foi preparada por um grupo de políticos e juristas ligadas a Dom Pedro e imposta ao Brasil pelo imperador. Por isso não pode ser outorgada. Porque em relação ao voto, a carta pode ser considerada antidemocrática, porque estabeleceu o voto censitário para homens livres e maiores de 25 anos. Assim, ela escolheu os escravizados e os homens livres pobres. Além disso, não fez menção às mulheres, nem aos indígenas, o que significava, pelo costume, que eles estavam impedidos de votar. Dessa maneira, a Constituição excluiu a maior parte da população do direito à cidadania. Que organismo instituídos nessa Constituição garantia amplos poderes ao imperador? Quais eram esses poderes? Poder moderador, por meio dele o imperador podia nomear e demitir ministros de Estado, nomear os senadores, convocar e dissolver a Câmara dos Deputados e sancionar decretos da Assembleia Geral. Sancionar é que eu falei, né? Que ele vai eliminar, vai ser assim, não vai ser, não é do jeito que vocês botaram, vai ser assim. O que foi a Confederação do Equador? Foi um movimento que se iniciou em Pernambuco em 2 de julho de 1824, com reação às medidas autoritárias de Dom Pedro I e aos problemas econômicos decorrentes da queda do preço do açúcar e do algodão, do aumento do preço dos escravizados e dos alimentos, assim como dos altos impostos. Os participantes do movimento tinham o objetivo de fundar uma república liberal que reunisse as províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Piauí, mas foram violentamente contidos pelas tropas de Dom Pedro I. 9 líderes foram condenados à morte. Que fatores contribuíram para Dom Pedro I abdicar? O descontentamento com o imperador vinha desde a dissolução da Assembleia de 1823 e a imposição da Constituição de 24. A isso se somaram o desgaste com a repressão violenta, a Confederação do Equador, os custos com a Guerra da Cisplatina, a crise sucessória em Portugal e a crise financeira que abalou o país nos anos 1820. Os episódios finais da crescente popularidade do imperador foram o assassinato do jornalista Líbero Bardaró, cuja culpa caiu sobre Dom Pedro, e a Noite das Garrafadas, em março de 1831. Em razão desses acontecimentos e sentindo-se pressionado, em 7 de abril do mesmo ano, Dom Pedro abdicou do trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que na época tinha 5 anos de idade. Tá? Gente, por hoje é só isso, tá? Nos vemos na próxima aula 2, continuando que nós vamos falar sobre o período regencial, tá bom? Um beijão, fique com Deus.